2 de agosto de 2016. Edgardo Bauza deixa o São Paulo para assumir a seleção argentina, mas o último tango será nesta quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Na véspera da operação, Fernando Praz comparece ao treinamento do Palmeiras. E na ausência dele daqui para frente, Cuca já disse, é Wagner no gol e mais 10. Com o Santos na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, Vitor Ferraz faz promessa maluca para o caso do time ser campeão. CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E ainda, seleção feminina de futebol pronta para a estreia na Olimpíada. Presidente do Comitê Olímpico Internacional elogia a preparação do Rio de Janeiro para os Jogos. E você vai conhecer a história de Palmira Marçal, jogadora de confiança do técnico Barbosa na seleção feminina de basquete. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que está à procura de um novo treinador. Pois é, como já era esperado, a gente já tinha falado aqui no Gazeta Esportiva, Edgardo Bauza aceitou o convite para comandar a seleção da Argentina e vai seguir para Buenos Aires na próxima sexta-feira. Antes, porém, ele vai comandar o tricolor pela última vez na quinta contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Veja como foi o anúncio oficial do presidente da AFA, Armando Pérez, e a entrevista de Bauza na manhã de hoje. 2 vezes campeão da Libertadores, o treinador Edgardo Bauza foi anunciado ontem por Armando Pérez, presidente da AFA, como novo técnico da seleção argentina. Decidi com os meus companheiros o nome de Bauza como técnico da seleção. Esperamos que ele tenha o sucesso que precisamos. Esperamos que tenha o êxito que necessitamos todos. O grande desafio de Bauza será fazer com que Messi retorne à seleção depois do fracasso na Copa América. Acredito que Bauza já está falando com Messi. A Argentina está em 3º lugar nas eliminatórias para a Copa de 2018. Me parece que de cualquier entrenador, no solo del Patón, era mantener la base, era hacer de esta selección nada nuevo. A imprensa argentina marcou presença no CT da Barra Funda. Todos ansiosos pelo futuro do técnico Edgardo Bauza, que de maneira surpreendente apareceu normalmente no campo de treinamento, utilizando o uniforme do clube e bem-humorado comandou a atividade desta terça-feira. Paton Bauza aceitou o convite para dirigir a seleção argentina. Porém, nesta quinta-feira, ainda comanda o São Paulo na partida contra o Atlético Mineiro. Me parece eficiente, me parece interessante, é a continuidade do trabalho, é o jogo para o qual os atletas já vêm pensando desde domingo ao meio-dia, né, hora do almoço em que finalizou, então é uma decorrência natural e que não haverá percalço nesse sentido. Então, acho que foi uma decisão com tranquilidade, dando continuidade, na sequência, com naturalidade. Não faltaram agradecimentos, tanto da diretoria como do treinador. Um agradecimento porque Deixo um agradecimento. O que está acontecendo eu vejo como um prêmio pelo bom momento que passa a minha carreira, mas também graças a esta passagem pelo São Paulo. Portanto, agradeço por tudo isso. Então, sou um agradecido por tudo isso. Fica aqui uma pequena homenagem também ao Paton, treinador que esteve com a gente durante esse primeiro semestre, que conosco sofreu um pouco. Sorrimos outros tantos momentos e também ter tido a experiência de dividir com eles alguns dias, semestres, algumas conquistas e algumas poucas decepções. Paton comentou a declaração a um jornal de São Paulo que não iria deixar o clube, mesmo que fosse a seleção da Argentina. Somos presos de nossas palavras em algum momento, não? Somos reféns das nossas palavras em algum momento. Não pensava que esta possibilidade chegaria. Ou seja, foram palavras distantes do que está acontecendo agora. De pensar o que sucedeu hoje. O técnico explicou que a decisão não foi nada fácil. Forma um vínculo que... É um vínculo que não é fácil romper.
Não é uma decisão pensando, que legal, estou indo embora. É difícil. Até porque não sei se vou ter outra chance de dirigir a seleção do meu país. Acredito que esse era o momento de aceitar essa proposta. O momento para aceitar essa proposta. Paton viaja a Buenos Aires na próxima sexta-feira, mas antes já pensa na seleção argentina. E claro, em Lionel Messi, com quem pretende conversar reservadamente. Minha ideia é tratar em algum momento de poder falar. Minha ideia é poder sentar e conversar com ele, mas não para tentar convencê-lo a ficar. Sim, para saber quais as frustrações que ele teve para tomar essa decisão. Que tome essa decisão. E assim vai terminando o ciclo de Bausa no clube. 46% de aproveitamento e uma frustração em 7 meses de trabalho. Na semifinal contra o Atlético Nacional, houve situações que não nos ajudaram para podermos jogar a final da Libertadores. Saio daqui com a vontade de ter disputado o título. Essa foi a maior frustração que tive. Com ganas de jogar a final da Libertadores. Essa foi por aí a bronca mais grande que me llevo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É compreensível a situação do Balsa e do São Paulo. Uma proposta da seleção da Argentina, que tem um bom time e deve se classificar para a Copa do Mundo da Rússia. Quer dizer, o trabalho na seleção da Argentina, além de profissionalmente ser de mais vistoso, a vitrine é maior, você eleva o seu status na condição de profissional, treinador de futebol, as possibilidades também são maiores. Se você olhar os números do Balsa no São Paulo, não são números, digamos, reverenciáveis. 18 vitórias, 17 derrotas e 13 empates. O aproveitamento não chega a 50%. Mas ainda assim, o São Paulo tem as suas limitações, perdeu jogadores importantes, não é um super time, não estamos falando de tradição e de camisa, mas de qualidade quando você escala 11 jogadores. Então, o São Paulo não está assim num nível muito acima dos demais. E aí ele consegue levar o São Paulo, de maneira inesperada e surpreendente, a uma semifinal de Libertadores da América. E ainda assim fez frente ao melhor time da América do Sul. Não fosse uma bobagem, talvez, do Maicon, o destempero no segundo tempo do jogo no estádio do Morumbi. Lá na Colômbia, perdeu o jogo, é verdade, mas o São Paulo também foi digno. Quer dizer, acho que ele deixa o aproveitamento não foi tão positivo, está abaixo de 50%, mas deixa uma boa imagem e tem tudo para, sabe, não é um nome top também para dirigir a seleção da Argentina, mas é um nome que tem à disposição. E se ele não fizer nenhuma bobagem, se classifica com o time que tem para a Copa da Rússia com certa tranquilidade. Garrafa, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu estou à vontade para falar do Balsa, porque quando ele veio para o São Paulo da saída do Osório, eu dizia, o Balsa, ele me parece mais preparado, tem um currículo, pelo menos, superior ao do Osório, né? Mas agora, quando ele recebe essa proposta, e nós comentávamos isso a semana passada, e acerta com a seleção da Argentina, alguns pontos devem ser evidenciados. Primeiro, o Balsa não era a opção da AFA, que vive um momento de turbulência, a primeira opção, né? Ele é a terceira, a quarta opção, ele talvez não entre os 5 melhores técnicos do futebol argentino hoje. Mas, enfim, o Sampaoli não teve acordo, Bielsa não teve, enfim, e outros nomes aí de ponta do Simeone também. O Simeone, que era a bola da vez, mas obviamente não teve nenhuma possibilidade em função do que acontece na seleção da Argentina. E aí vem o Balsa com esse discurso que eu respeito, mas discordo completamente dele, de que fez um bom trabalho no São Paulo e que ele vive um bom momento na carreira. O Balsa veio no São Paulo no início da temporada, né? Ele não chegou à fase semifinal do Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Audax. Ele, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, o próprio Lugano disse, depois da rodada do último final de semana, de que o São Paulo agora começa a pensar numa situação menor que apenas vaga para a Libertadores, porque título, a distância é muito grande para o líder. Copa Libertadores da América, é um torneio por mata-mata, a gente sabe que, sem tirar o mérito, mas o torneio por mata-mata, ele permite surpresas, tanto é verdade que o River Plate foi campeão ano passado com a pior campanha. O São Paulo teve uma primeira fase horrorosa, por muito pouco não se classificou,
né? E ter chegado, quando ele fala, chegamos à final de uma semifinal de Copa Libertadores da América, talvez o Balsa não saiba que ele está falando do tricampeão da Libertadores, do tricampeão do mundo São Paulo. Então, chegar a uma semifinal de Libertadores não significa absolutamente nada, no meu entendimento, para a história do São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo não pode comungar e se apequenar como o Balsa. Por exemplo, só para concluir, o Balsa acertou com a Argentina, parabéns, boa sorte a ele, o São Paulo segue sua vida, como fez o Corinthians. O Tite foi para a seleção brasileira, o Tite já não dirigiu o Corinthians contra o Botafogo. Errada a decisão do São Paulo de permanecer com o Balsa. O Balsa está focado com a seleção argentina. O Adriano Dolfi mostrou hoje jornalistas argentinos, né, no CT do São Paulo. O São Paulo tem um compromisso dificílimo no meio de semana pela sequência do Campeonato Brasileiro. O Balsa dando entrevista aos colegas argentinos, não é? O São Paulo, o Balsa, muito obrigado, siga a sua vida e o São Paulo siga a vida dele. Tá aí, ó. Esse foi o clima no São Paulo. E o São Paulo, que não está figurando nem no G4, está vivendo de agradecer. Daqui a pouco vai ficar que nem o Corinthians, dando placa para todo mundo e agradecimento. O São Paulo é tricampeão da Libertadores, é tricampeão do mundo. E o Balsa foi realmente um fracasso à frente do São Paulo. Não me convence, seu Balsa, dizer que chegamos com muito mérito e com muito brilho à semifinal da Libertadores. Quem viu São Paulo de Tele, olhar São Paulo de Balsa, olha... Menos, bem menos. Mas o time também era outro, né? Outra coisa, só uma rápida comparação que o Celso falou, né? O São Paulo tem problemas, ok, Celso. O Corinthians perdeu o seu técnico, perdeu 7 jogadores, não sei como, mas é líder do Campeonato Brasileiro. E o Balsa não conseguiu pegar esse São Paulo pronto e levar nem no G4. Então, ô Balsa, pra cima de mim, não. Para, muita cascata, entendeu? Vamos tomar um bom vinho, é um bom papo, mas o seu trabalho deixou a desejar no São Paulo. Pra cima de mim não cola. Bom, com a saída de Balsa, o São Paulo já iniciou a busca por um substituto. O diretor executivo do futebol do Tricolor, Gustavo Vieira de Oliveira, traçou um perfil do treinador que o São Paulo quer. Seja o treinador estrangeiro ou brasileiro, ele traz os seus desafios e aquilo que pode contribuir, eventualmente se encaixar no que a gente entende por filosofia de trabalho. Estratégias de valorização de categoria de base, integração dos garotos da base, isso é DNA do São Paulo. Valorização do grupo de apoio da comissão técnica fixa, a força do clube no longo prazo é a força destes profissionais e a sua função operacional que tem que ser dedicada e fortalecendo o trabalho do comando técnico, eventualmente o treinador que vier, o perfil que vier a ser definido, ser estrangeiro ou brasileiro, de alguma forma tem que se relacionar com isso. É o máximo que eu posso dizer em relação à visão do que a gente vem pelo futuro, que a gente percebe do futuro. No plano da possibilidade, é possível que haja já um treinador para domingo. Óbvio que vai depender de alguns desdobramentos, enfim, é difícil se atentar ou se apegar a prazos de quando se resolve, porque tem uma dinâmica própria, mas se a pergunta é sobre possibilidade, ela existe. Agora nós vamos trabalhar e, eventualmente, se não ocorrer também, haverá outro plano para isso. Ficou claro, né, Cláudio? Ficou claro e evidente que o São Paulo não se deu bem nessa história de técnicos estrangeiros. Teve uma passagem com o Osório, perdeu o Osório e agora perde o Balsa. E a pergunta é, vamos fazer o que com esse bando de argentino que trouxe o Paton? Vamos relembrar aqui os argentinos que o Gareca trouxe para o Palmeiras, o que acabou dando, né? Ou seja, fez, implorou para contratar o Buffarini. Leva ele para a seleção da Argentina, porque vai ter que convocar o cara, porque o cara parece que era um deus. Então o São Paulo precisa agir rápido. Essa conduta do São Paulo de pegar um técnico até o final da temporada me parece equivocada, e pensar em trazer um estrangeiro no meio de um campeonato seria o maior tiro no pé que o São Paulo pode dar. É o São Paulo pensar numa solução caseira e um trabalho de planejamento. Sentar com o treinador e falar, querido, você vai negociar aqui com o São Paulo Futebol Clube, tricampeão do mundo. O São Paulo está muito refém aí da gringaiada aí, e a torcida do São Paulo é que fica pagando pato. Garrafa, eu tenho um pensamento diferente de você. O São Paulo realmente tricampeão da Libertadores, mas ficou no passado. A administração de São Paulo está longe de estar à altura do que era no passado. Tanto que quando contrataram o Osório, prometeram para ele mundos e fundos. Ele chegou a mandar embora um monte de jogadores. É bom a gente deixar claro isso. Ele assumiu, ele perdeu Denilson, ele perdeu Souza, ele perdeu o zagueiro que me fale o nome agora, o Tolói, perdeu um monte de gente. Ele perdeu um monte de gente. Aí o Tite, o ano passado, Celso Cardoso, não, tudo bem, mas perdeu quantos? Foi campeão. Só que ele teve um tempo para fazer. Ele está aí de novo, jogando mal, hein? Sim, mas ele teve tempo para fazer um trabalho. E o Osório, quando estava acertando, aí teve crítica do diretor,
que eu acho que a ingerência é inaceitável. Administração horrorosa. Né? Aceitou a proposta do México e foi embora. O que falta para o São Paulo é uma filosofia definida. Queremos um perfil. Não pode trazer o Osório, depois trazer o Doriva, que tem maneira de trabalhar totalmente diferente. Aí depois traz o Balsa, que é um pouquinho mais coerente. Você acha coerente? Isso é completamente insano. Se trouxer um técnico estrangeiro, tem que pensar no futuro. Então, faz um trabalho no Campeonato Brasileiro para conhecer o grupo e aí sim montar uma equipe. Você acha que a torcida do São Paulo aguenta conhecer o grupo, tomar cascudo na Copa do Brasil? Futebol é resultado, aí Celso. Cabe o cara que vem vai ter que apagar o incêndio. Essa proposta. Mas não é assim. É trabalho de médio a longo prazo e não jogar para a torcida. Assim que eu penso de maneira profissional. Um treinador. Tanto que eu vejo até uns equívocos poxa vida, há quanto tempo o Balsa negocia com a seleção da Argentina? Há pelo menos 2 semanas. Só agora eles vão pensar num perfil de treinador? Quer dizer, ou o discurso não é verdadeiro... não é possível, né? Ou o discurso não é verdadeiro, ou mostra realmente uma falta de competência para lidar com as situações de emergência. Você viu a bagunça que está o São Paulo hoje. Hoje parecia a AFA, o CT do São Paulo, né? E o Paton sentado, dando entrevista, e um jogo importantíssimo do São Paulo amanhã. A diretoria do São Paulo tem que fazer realmente valer a história do São Paulo. Não está fazendo, não. É na quinta, né? É na quinta. Quinta-feira. Bom, a enquete de hoje do site gazetesportiva.com é a seguinte, nós queremos saber, você acha que o São Paulo deve apostar na contratação de um técnico brasileiro ou estrangeiro? E mais, Garrafa, quem? Diga. Quem? Que nome você... Não, é brasileiro, né? E não é preconceito por trazer um técnico estrangeiro, né? Você vai trazer um estrangeiro no meio do Campeonato Brasileiro? Já teve 2 experiências frustradas e trazer o Paton para ter 40%... Com todo respeito, o técnico lá do Vasquinho da Casa Verde resolveu o problema. Estou falando para você. Quem você colocaria? Os caras vêm com muito nome aqui, entendeu? Vem com muito nome. Não, é problema da diretoria do São Paulo. Acho que temos técnicos dentro do Brasil capazes, o próprio Abel, enfim. É o problema do São Paulo, é o perfil do São Paulo, a gente respeita. E aí, eu não tenho absolutamente nada contra a contratação de técnicos estrangeiros. Desde que, obviamente, exista uma filosofia de trabalho, um projeto de médio e longo prazo. Aí pronto, o Gareca estava no Palmeiras, durou 16 jogos. Quer dizer, trazer técnico estrangeiro, fazer uma reformulação de elenco e depois mandar o treinador embora. Porque mas eles não foram mandados embora. Mas o São Paulo não está dando certo. O Gareca foi, mas os 2 do São Paulo não foram. Aí no São Paulo, assinou uma proposta de seleção do Atlético, fala-se do técnico do Atlético Nacional. Sim. Que tem muito a ver com o que fazia o Osório. Aí existe uma coerência. Eu acho que vale uma aposta num técnico estrangeiro, sim. Tá. Então tá bom, temos aqui as 2 opiniões e a gente quer saber a sua opinião. O resultado sai no final do programa de hoje. A CBF divulgou nesta terça-feira, através de sorteio, os confrontos das 8avas de final da Copa do Brasil. As datas e os horários dos jogos ainda não foram definidos, mas devem acontecer nos dias 24 e 31 de agosto e também no dia 21 de setembro. Vamos colocar aqui a arte. O São Paulo enfrenta o Juventude, o jogo de ida acontece no Morumbi e o segundo em Caxias do Sul. O Corinthians encara o Fluminense, primeiro no Rio de Janeiro, e a decisão vai acontecer na Arena em Itaquera. O Santos recebe primeiro o Vasco na Vila Belmiro e faz o jogo de volta em São Januário. O Palmeiras enfrenta o Botafogo da Paraíba na Arena do Verdão e faz a segunda partida em João Pessoa. Atlético Paranaense e Grêmio jogam primeiro em Curitiba e decidem a classificação para as quartas de final em Porto Alegre. O Internacional joga com Fortaleza, o jogo de ida acontece no Beira-Rio e a volta na Arena Castelão. Botafogo e Cruzeiro jogam primeiro no Rio de Janeiro e depois no Mineirão. E o Atlético Mineiro recebe a Ponte Preta em Belo Horizonte e define a vaga em Campinas. Bom, muito bem, fale. O Garrafa falava de torneio mata-mata e que facilita, inclusive, times que são menores, limitados, porque eles jogam 2 partidas, se fecham, se armam uma retranca, contam com a sorte e muitas vezes tivemos o Santo André, campeão da Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí, o Criciúma com o Filipão. Então, são situações inusitadas. Então, claro que você tem que considerar esse tipo de situação na Copa do Brasil. Mas temos clássicos interessantes. A vida do São Paulo, do Palmeiras, Atlético tem a Ponte Preta, mas também do Atlético Mineiro. Teoricamente, a situação desses clubes é um pouquinho mais tranquila. Agora, tem Corinthians e Fluminense, Santos e Vasco.
sabe? Quer dizer, são 2 belos clássicos e aí essa questão do favoritismo fica um pouco à margem, difícil de você fazer. Teoricamente, né, Celso, como você destacou, observando a tabela, Palmeiras e Internacional no primeiro momento acabaram tendo uma vantagem porque vão enfrentar equipes que estão na Série C do campeonato. O Palmeiras, eu entendo que não vai ter nenhuma dificuldade de passar com todo o respeito que merece o Botafogo da Paraíba, faz o primeiro jogo no Allianz, faz um bom resultado e depois praticamente vai cumprir tabela lá no Nordeste. Já o Internacional, em meio à crise, mas ainda há um tempo, né, porque teremos datas espaçadas da primeira até a segunda partida e para o início dessa primeira partida. De repente até dá tempo de uma recuperação, né? Recuperação. Enfim, o torneio mata-mata ele fica nessa empolgação, até porque o momento é que vai falar mais alto, uma situação, um jogador que é expulso, alguns detalhes podem decidir uma classificação. É um torneio que me agrada bastante. O Corinthians eu vi que, para mim, pegou um adversário muito complicado, e principalmente pelo fato de decidir em casa. Para o Corinthians é muito melhor decidir fora, no meu entendimento. Você tenta fazer o resultado em casa, joga a pressão para o adversário. Porque esse time, jogando no Rio de Janeiro, depois tendo que fazer 2 ou mais gols de diferença com esse ataque, né? Que o Pascoal está quase tendo um infarto quando fala do ataque do Corinthians. Enfim, é uma situação complicada, mas vamos aguardar aí os confrontos interessantes e bons jogos na sequência da Copa do Brasil. Estamos quase lá, contagem regressiva para os Jogos do Rio de Janeiro. Faltam 3 dias. Pois é, e ontem você conheceu aqui no Gazeta Esportiva a história da atleta da canoagem Ana Paula Vergutz. E hoje a mulherada continua com a bola toda aqui no programa. A personagem olímpica que entra em quadra no Gazeta Esportiva quase foi para outra modalidade, mas ela acabou se apaixonando por uma certa bola laranja e não largou mais o basquete. Vinícius Rodrigues bateu um papo com Palmira Marçal, peça importante do técnico Barbosa na seleção feminina de basquete. Eu sou a Palmira Marçal, sou ala armadora da Seleção Brasileira de Basquete, tenho 32 anos e sou nascida no Paraná. Eu me acho realizada. Eu acho que eu conquistei muitas coisas que muitas pessoas achavam que eu não ia conquistar, mas ainda falta aquele gostinho de uma medalha. Palmira Marçal é nome de confiança do técnico do time feminino de basquete, Antônio Carlos Barbosa, ou simplesmente Barbosa. Há mais de 10 anos, uma Palmira muito diferente recebeu a primeira convocação para a seleção principal. Mas não foi do jeito que ela imaginava. Acho que foi em 2005 que teria, não sei se era a Copa América, acho que na República Dominicana, se não me engano. E a gente treinou até em São Paulo, até na época era o Barbosa que era o técnico, acabei sendo cortada, né? Mas recebi uma convocação, mas lógico, você tá numa categoria de base, ser convocada por uma seleção adulta pela primeira vez, é sempre um motivo de orgulho de você se empenhar mais e cada vez mais para continuar sendo convocada. Algo ainda não está resolvido para a Palmira e incomoda a atleta de 1,73 m de altura. Os 4 anos que esteve longe do escrete nacional. Acho que eu fiquei um bom tempo na seleção, aí acabei não participando mais a partir de 2012 e pude retornar agora para a seleção. Acho que esse para mim é um motivo assim, até bem emocionante, que eu achava que eu não fosse mais retornar para a seleção e eis que estou aqui. Mas antes de se tornar uma atleta consagrada, com títulos e passagens pelo basquetebol europeu, a ala armadora quase teve o futuro escrito em outra modalidade. Desde muito cedo, a Palmira percebeu que tinha talento para os esportes. Correndo de um lado para o outro na escola, o atletismo entrou na sua vida. Mas foi com essa bola que ela encontrou a sua verdadeira vocação.
Eu comecei nesses campeonatinhos de escola, então, para estudar e para competir, então eu comecei a fazer atletismo, porque eu só corria para lá, corria para cá. Aí essa minha técnica falou assim, essa menina tem jeito, eu vou colocar ela para treinar também com basquete, né? Aí não dava para conciliar um treino com o outro, fica uma rotina bem pesada, também tinha os estudos, eu acabei me apaixonando pela bola laranja e fiquei até hoje. Entre as inspirações veio o privilégio de conhecer e atuar ao lado de um ídolo. Eu sempre falo que eu gosto muito da Janete, até pude jogar com ela na época do São Paulo Guaru, né? Imagina eu jogando, passa a bola. Aí eu ficava olhando pra ela assim, falei, tá bom, passa a bola. Passava e ficava assim pra ela. Ela, não, passa a bola. Eu falei, tá bom. Assim, ficava de boca aberta. Eu falei, gente, tem que parar com isso. E é uma pessoa extraordinária. Além de ídolo particular de Palmira, Janete é um ícone do basquete brasileiro. São 2 medalhas olímpicas no currículo. Prata em Atlanta 96 e bronze em Sydney 2000. Já fã e discípula disputa a primeira Olimpíada da carreira. Hoje, acho que a gente tem plenas condições de brigar por uma medalha. Acho que a gente está muito empenhada. Acho que você vê um clima totalmente diferente hoje na seleção feminina. Uma seleção que está ali, está atenta, tá com aquele anseio, aquela vontade de ganhar mesmo, sabe? É o que a gente já pensa, você para e fica pensando você fala em Olimpíada, você já mentaliza você lá no pódio, pensando com a medalhinha assim no peito, fala, poxa, nós conseguimos. É o que eu fico mentalizando. O Brasil está na torcida. Que a luz de Janete esteja presente em cada arremesso de Palmira. Bom, a gente vai estar na torcida por aqui, né? Agora é hora de darmos um giro pelas notícias olímpicas. Entre as promessas que ficaram no papel, talvez a que mais tem irritado aí os cariocas seja a qualidade da água da Baía de Guanabara, que continua péssima. Apesar do problema, o presidente do Comitê Olímpico Internacional valorizou a preparação do Rio para receber os Jogos. Em discurso realizado na abertura da sessão de número 129 do COI, o presidente da entidade, Thomas Bach, elogiou a organização dos Jogos Rio 2016. Tem sido uma jornada longa e desafiante, afirmou o mandatário, que ainda fez questão de ressaltar o legado da Olimpíada para o Brasil. Bach aproveitou a ocasião para tecer duras críticas ao esquema de doping criado pela Rússia, na tentativa de melhorar os índices dos atletas do país. The findings in the McLaren report are very serious. As descobertas são realmente sérias, em particular aquelas relacionadas ao esquema de doping claramente orquestrado pelo Ministério Russo. Se forem provadas, as denúncias vão deflagrar um ataque sem precedentes à integridade do esporte e da Olimpíada, finalizou Bach. On the integrity of sport and on the Olympic Games. No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, as delegações que vão competir nas Olimpíadas continuam desembarcando. O clima é de festa e confraternização. Todos falam em realizar um sonho. É muito bom, é um sonho concretizado. É excitante estar aqui, andar no aeroporto e ver os anéis olímpicos e todos os patrocinadores. Agora o sonho é real. Para nós atletas é um sonho e uma honra estar aqui. Estamos contentes e vamos realizar um sonho. Para o sonho desses atletas não se tornar pesadelo, todo cuidado com a saúde é pouco. Em praias conhecidas como Copacabana, Ipanema e Leblon, já foram encontrados vestígios de uma superbactéria. O fato dela ter sua origem no esgoto hospitalar a torna mais resistente. Muitas bactérias, quando têm contato com a água salgada do mar, elas morrem, algumas delas morrem, né? Já a superbactéria, ela é muito mais resistente. Aparentemente, essa superbactéria pode agravar o estado de pessoas com o sistema imunológico debilitado. No entanto, com os turistas, a situação pode ser outra. No caso das Olimpíadas, os atletas, principalmente os atletas estrangeiros, eles não têm anticorpos, eles são bastante vulneráveis. Nós tivemos problemas, vários adoeceram no evento teste de 2015,
que tiveram contato com as águas da Baía de Guanabara e também da Lagoa Rodrigues de Freitas, né? A Baía de Guanabara será o palco de competições como a vela. Mas vão sair tudo doente de lá. Bom, caberá à seleção feminina de futebol a responsabilidade de ser as primeiras representantes do país anfitrião a entrarem em campo na Olimpíada. Marta, a craque do time, prometeu que o Brasil entrará com força total na disputa por medalha. A seleção feminina de futebol foi recebida ontem na sede da CBF para um almoço com o presidente Marco Polo Del Nero. Acredito que a gente está bem preparada para começar essas Olimpíadas com o pé direito. Acredito que a gente vai em busca realmente dessa medalha de ouro dentro de casa e a ajuda da CBF foi muito boa para a gente. A gente fez o possível, a CBF fez o que podia fazer. Vai fazer mais, nós vamos continuar com esse plano, não vai morrer agora. Ganhando ou não a Olimpíada, nós vamos continuar. E eu tenho certeza que vocês, agora, fisicamente fortes, né, preparadas para essa disputa, têm todas as condições da gente buscar o ouro. 5 vezes eleita a melhor do mundo, Marta falou em nome do time. Dizer que a gente está muito empenhada e nosso objetivo é sempre estar buscando o crescimento da modalidade no geral. E dizer que essa parceria tem que dar certo, já está dando certo e espero que seja por muitos anos. O Brasil estreia amanhã contra a China. O ouro olímpico é nosso na seleção feminina, hein? Tá garantido. Ai, torcer, né? Me permita, a gente tinha programa de falar depois na seleção masculina, mas eu não resisto. Tá. Você vê lá o senhor Marco Polo Del Nero, tudo bonitão na foto, fazendo pose. Agora é fácil aparecer diante das meninas ali, né? Fazendo, olha, a CBF está apoiando as meninas, vamos ganhar a medalha de ouro. Agora, cuidar para ter um calendário decente, né, para reforçar o futebol feminino. Incentivar. Que já chegou a algumas finais olímpicas e jamais teve respaldo que deveria da CBF. Então, sabe, muita mídia, muita pose e pouco trabalho. Isso cansa. Eu já agarrei preguiça desse tipo de comportamento e não dá para ficar quieto. Depois das mulheres, é a vez dos homens fazerem a estreia na quinta-feira. O meia Renato Augusto foi o personagem de hoje da entrevista coletiva e falou sobre a oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos e também da função dele na equipe de Rogério Micali. Toda vez que a gente entra com a seleção brasileira, a gente entra com um certo favoritismo. Mas a gente sabe que quando começa o jogo, são 11 contra 11 e a gente tem que fazer o nosso jogo e fazer valer o nosso favoritismo, jogar bem e trazer o torcedor para o nosso lado. Eu vou estar à disposição dele, onde ele precisar, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Então, eu sei fazer a maioria das funções de meio, até mesmo na frente, então, para o que ele precisar, eu vou estar à disposição. É um sonho, uma possibilidade única na minha carreira, de poder disputar um título olímpico que a seleção ainda não tem, do lado da minha casa. Então, realmente, é um sonho que eu quero realizar e com certeza estou fazendo de tudo para poder realizar. Bom ter um jogador como o Renato Augusto no grupo, muito bom. Lamento o Fernando Praz não estar mais, porque ele tem também esse perfil de líder, cara experiente, até para colocar essa garotada também no seu devido lugar. Gabigol é bom, sabe, Gabriel Jesus também é muito bom, mas tem alguém para abrir os olhos, para que essa meninada não se ache mais do que realmente é. Por enquanto, exceção ao Neymar que está no Barcelona, são promessas. O Gabigol tem aí proposta da Juventus, o Gabriel Jesus está praticamente certo com o Manchester City, mas ainda não estão no cenário internacional como o Neymar está. Então, muitas vezes existe uma empolgação muito grande, sobe a cabeça e as coisas dentro de campo não funcionam como deveriam funcionar. Então, um jogador como o Renato Augusto está ali também porque é uma referência por já ter atuado no futebol europeu, ter sido campeão brasileiro recentemente. E aí dá para colocar essa garotada, sabe, no trilho certo, no caminho certo. Apesar da Confederação Brasileira de Futebol, dos dirigentes, dos homens que fazem a CBF,
há tempos a gente não via algo bom na seleção, não é? Um astral bom. Sim. É verdade que o Micali não é uma pessoa do convívio diário do futebol, pelo menos na grande mídia, mas tem todo um histórico, tem sido amparado pelo Tite, o Tite tem estado presente e tirando proveito dessa seleção, mas sem uma interferência direta no trabalho. A gente começa a sentir que as coisas, pelo menos dentro de campo, sinalizam de uma forma mais positiva. Então, teve esse episódio muito negativo, a contusão do Praz, que todos nós lamentamos, a torcida brasileira lamenta, mas são ossos do ofício, mas a gente consegue sentir, né, que o trabalho está sendo bem feito. A consequência será a medalha de ouro? Será a medalha de ouro. Pode ser a medalha de ouro, pode ser que acabe não vindo, porque aí há um campeonato, um torneio a ser disputado. Mas o trabalho está sendo bem colocado. E esses 3 jogadores acima dos 23 anos, né, o Renato Augusto é um jogador que se encaixa muito nesse perfil e na ausência do Praz, pode ser sim esse jogador para dar esse tempero, como disse o Celso Cardoso. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook tem a página do Gazeta Esportiva que está cada vez melhor, parabéns para toda a equipe das redes sociais aí, para o Vinícius Bocato, para a Lidiane e um beijão para a Letícia Amado. Deixa eu aproveitar aqui, Michele, beijão, também. Letícia Amado. Agora eu fiquei pensando se era Sabrina. Não, é Letícia Amado. E acesse o site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Diga, cara. Os irmãos Berti, né, são palmeirenses nos acompanhando aqui, o maestro Douglas, o Danilo, acompanhando sempre o Gazeta Esportiva, com fé no Palmeiras, campeão brasileiro esse ano. Uma reapresentação, bem cabisbaixa ontem, né? O Palmeiras recebeu hoje a visita de Fernando Praz e o clima melhorou na academia de futebol. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Ontem Cuca estava introspectivo, isoladão. Hoje, um pouco mais enturmado, sociável. Largar a liderança após 8 rodadas na ponta não é fácil de engolir. Agora é hora do equilíbrio, mas mais do que o equilíbrio, da superação. Tem que ter sacrifício, superação, para passar um momento ruim no campeonato e fazer esse momento ser o mais breve possível. É hora de encarar um momento delicado com naturalidade. Nada está perdido. Bora lá sacudir a poeira e dar a volta por cima, rapaziada, com alegria. É importante ter esse tipo de brincadeira, descontração, para você tirar a mente também um pouco das coisas negativas e começar a se alegrar. É um ambiente que nós sempre tivemos aqui, né? Um ambiente alegre, e não é essas derrotas que irão nos abalar. Fernando Praz apareceu no treino para apoiar o elenco e receber um carinho em troca. Hoje veio dar uma palavra de incentivo, falando que o quanto ele se sente bem estando aqui no Palmeiras, né, de volta. Mesmo tendo uma lesão, ele quer se recuperar o mais rápido possível e voltar a ver a gente em campo. Ele está doido para ir assistir o jogo, já que não vai poder jogar. Então é importante ter a presença dele, porque é um cara vencedor e que nos passa muita confiança. O cotovelo quebrado deixou o goleiro na mão. A operação ocorrerá amanhã e futebol de novo, ao que parece, só no ano que vem. Motivar os colegas e degustar um chimarrão amargo acalenta o azedo da vida. Qualquer palmeirense sabe que é uma coisa ruim, mas pior ainda é para o Fernando. Ele foi com um sonho, né, de realizar um sonho, né, e acaba tendo isso, mas ele é forte. Cuca vai mexer no time quinta-feira fora de casa contra a Chapecoense. Edu Dracena, machucado e com 3 amarelos, não joga. Tietê retorna de suspensão e Dudu pode ganhar uma oportunidade entre os titulares. Mas daqui para frente no Palmeiras, uma coisa é certa com a lesão de Fernando Praz. É Wagner no gol e mais 10. Eu já passei situações assim no futebol. O Botafogo em 2007, 2008 era líder, tinha alguns pontos de vantagem e aconteceu também de perder o goleiro. E aí eu mudei, pus outro goleiro. E depois mudei e pus outro goleiro. E acabou que eu fiquei sem nenhum. Então, Palmeiras, Cuca e Companhia Bela. Que tal esquecer as 2 derrotas anteriores? A queda para a 3ª colocação, os problemas médicos, a punição do Alexandro por doping. Nada melhor do que o tempo para curar tudo. Uma nuvenzinha preta parou aí, mas ela já vai sair também.
Ela vai lá pro outro lado, lá, não, pro outro lado, desculpa, não é? Para lá, pros outros lá também. Para perto do aeroporto, lá para a Baixada, lá para todo mundo, lá pro sul, vai para lá também um pouquinho, sai daqui. O Cuca é uma figura, né? Sensacional. Ou seja, o Palmeiras cai para terceiro, em vez de ficar aquela coisa pesada, ele leva na brincadeira, no bom humor. Ele poderia ser diferente, Garfa. Veja só, tudo bem. O Palmeiras poderia ter aberto 5 pontos uma semana atrás. Não só não abriu 5, como caiu, está em terceiro lugar, mas é 1 ponto atrás, sabe? Está todo mundo ali misturado. E a gente está falando de um campeonato que é muito equilibrado, né? O Balsa foi muito feliz. Ele falou assim, pô, você tem 15, 16, 11 times que podem brigar pelo título. Claro que ele exagerou um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Você tem clássico toda a rodada, então é natural que você tenha aí períodos de irregularidade e de queda. Faz parte, ainda mais sem o Praz e sem o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, especialmente, também faz muita falta. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu também cobro um pouquinho o aspecto de que o Palmeiras poderia estar numa situação melhor pelo elenco que tem, né? Pelo elenco comparado com os problemas dos seus rivais. Ontem o Flávio dizia aqui com propriedade, né? O Corinthians, a própria torcida do Corinthians entende que o Corinthians vive um momento muito difícil, ausência de atacantes, e o Corinthians é líder. O Palmeiras tem dado muita sopa para o azar. E quando você exige, num campeonato por pontos corridos, o campeão tem uma campanha de campeão, é o que você exigia do Palmeiras, não perder para o Atlético em casa e, no máximo, na pior das hipóteses, o empate com o Botafogo. 2 derrotas consecutivas, você cria uma instabilidade dentro do elenco, que o Cuca vai ter que, com certeza, refazer isso. E o mais importante de tudo que o Silvestre mostrou, né, que me chamou mais atenção, foi ver o Praz sorrindo. Isso é muito legal, ele passa essa sensação positiva para o grupo de recuperação. Isso vale para ele na parte clínica, como para o elenco do Palmeiras dentro do campeonato. Muito legal. No Santos, o destaque após o treino desta terça-feira foi a entrevista coletiva do lateral direito Vitor Ferraz. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Lá vem Vitor Ferraz para a entrevista coletiva. Vaidoso, ele vai ajeitando a cabeleira para ficar bem em frente às câmeras. Mas foi justamente seu maior orgulho que ele colocou em jogo por conta de uma promessa maluca registrada pela Santos TV. Se a gente for campeão brasileiro, vou falar aqui, ó, vocês podem me cobrar, eu vou meter um alisamento. Vou ficar parecendo o Wesley Safadão, tu vai ver. Aquilo ali é uma brincadeira, cara. A gente sempre brinca ali antes dos jogos, né, pra dar uma descontraída, porque a pressão sempre é muito grande. Então a gente faz aquelas brincadeiras, principalmente com quem a gente sente que tá mais concentrado ali, pra dar aquela quebrada no gelo e entrar no campo com bastante alegria, que é um dos nossos lemas. E olha que a brincadeira aconteceu no vestiário do Santos antes do jogo contra o Cruzeiro. Vitor Ferraz nem sabia que o time não só iria vencer, como subiria do 4º lugar para a vice-liderança do Brasileirão. Foi muito legal, né? Principalmente pela vitória em cima do Cruzeiro, cara, que na minha opinião é uma equipe que ainda vai dar trabalho para muitas equipes, é uma equipe que está se estruturando, né? Contratou um grande treinador. Outra possibilidade que o Santos tem de brigar por título é na Copa do Brasil. Nesta terça-feira aconteceu o sorteio e ficou definido o Vasco como adversário do Peixe nas oitavas de final. Chega nessa fase aí, dificilmente você pega um time que não esteja preparado. O Vasco é um time que está na Série B, mas é um time de Série A, de uma grandeza enorme. Seja pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil, o que Vitor Ferraz mais quer é ser campeão. Só não sabe direito qual vai ser a reação da esposa em casa se tiver mesmo que cumprir a promessa. Então, cara, ela já me deu dura, né? Já falou, ó, não inventa, hein? Não começa a inventar aí. Mas eu falei pra ela que seria por um bom motivo. Falei pra ela, amor, se eu chegar em casa com esse cabelo aí, você pode ficar muito feliz, que foi porque a gente conseguiu uma grande conquista. Hora de falar do Corinthians, que amanhã vai ter uma missão complicada contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O repórter Felipe Boril esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Não tem jeito, quando se assume a liderança, dá uma sensação de dever cumprido. Tudo é motivo para festa, até quando o jogador completa 150 jogos pelo Timão.
ganha até placa, tudo fica mais especial. Inclusive para o técnico Cristóvão Borges, que desde a chegada recebeu muitas críticas, principalmente sobre a ineficiência do ataque. Acho que até o que é uma das coisas que ajudaram a chegarmos na liderança é a consciência das nossas limitações. Nós sabemos disso e entendemos e usamos ela da melhor maneira possível. Isso tem ajudado a gente bem. Contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Corinthians não terá André, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o treinador corintiano não quis divulgar quem será o substituto. No treinamento vou experimentar ali, fazer uma movimentação para ver, aí dependendo da resposta eu vou decidir nesse treinamento. O Corinthians conheceu nesta terça-feira o adversário das oitavas de final da Copa do Brasil. Será o Fluminense e a decisão da vaga acontecerá em Itaquera. Algo que o Corinthians não vem se dando bem. Nos últimos 6 confrontos de mata-mata em casa, o Corinthians foi eliminado em 5, ganhou apenas 1. Para o técnico Cristóvão Borges, estes números terão que ser superados. Eu acho assim, você tem que estar preparado e o teu time ser um time que jogue bem dentro e jogue bem fora, porque aí fica indiferente. Na verdade, a dificuldade é o adversário. Então é um clássico do futebol brasileiro. A gente já começa na primeira fase aí pegando uma dureza que não foi assim para todos, mas já é um teste. Passando bem nesses testes também a gente já fica com um preparo maior para as próximas fases. O Corinthians tem uma coisa importante, Garrafa, chamada confiança. Talvez isso explique uma situação de o time ter perdido tantos jogadores e ainda assim está em primeiro, perdão, técnico inclusive. Claro que 2 fatores contribuem. Um é que o Cristóvão Borges, ele deu ainda, manteve o que o Tite estava fazendo, não fez alterações bruscas, ele faz alterações no intervalo, durante o jogo, que às vezes não são tão boas, assim, tão felizes, mas a estrutura, a base ele manteve. Com isso, o time está seguindo aí, somando pontos e é o líder do campeonato. Tem uma filosofia de trabalho implantada, independentemente do Cristóvão bem ou não, o Corinthians vem se ajeitando dentro da competição. Aliás, se o Corinthians terminar o turno como líder, será o 4º ano consecutivo, uma marca a ser respeitada. E isso reflete dentro de campo, mas o Corinthians ainda está devendo e precisa de um atacante. Bom, resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Você acha que o São Paulo deve ter um treinador brasileiro ou estrangeiro? E deu brasileiro, 58% dos votos. Porque estrangeiro no São Paulo não está dando certo. Não é por culpa do São Paulo. Gente, tem que ser bom. Brasileiro, estrangeiro, que seja bom. Tem que vir ficar, né? A fim de ficar tem que vir e ficar. O programa termina aqui. Amanhã a gente se encontra de novo às 6 da tarde. Um beijo, que agora com as notícias do Jornal da Gazeta. E é no Jornal da Gazeta que a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Tchau, galera. Tchau.